Então, você tem aqui esse losango de meio campo. José Martínez, Carrilho, mais à direita, eu acho. Charles, um pouco mais à esquerda. Coronado na frente. Romero e Yuri Alberto. O Flamengo tem usado, a gente vai ver com o Felipe Luiz, em tese, até no jogo contra o Atlético Paranaense, o Júnior na transmissão falou que não estava entendendo porque que o Plata estava por dentro. E eu entendi, eu posso estar errado, que era porque o Ayrton Lucas estava dando amplitude pela esquerda. Então ele puxou o Plata para ficar mais perto do Bruno Henrique. Hoje, com o Wesley, a minha impressão é que o Wesley dá largura para o campo pela direita e quem dá largura para o campo pela esquerda é o Plata. E aí ele puxa o Bruno Henrique por dentro com o de Arrascaeta e com o Gerson, que faz um movimento no 4-2-3-1 ou no 4-1-3-2. O Gerson sai da ponta quando ele marca na ponta, mas ele chega por dentro. Então, aqui que você vai ver que se você fizer o losango do meio campo, você precisa puxar o Carrilho para cá para dar compensação nisso aqui. Para voltar para tentar marcar o homem que vai dar largura para o campo por aqui. Seja o Alexandro ou seja o Plata. Ele vai ter que compensar de algum jeito. Então, talvez ele já faça um sistema com mais um zagueiro para ampliar essa defesa e aí ele faça um 5-4-1, que muda o cenário do que o Corinthians está fazendo. De qualquer maneira, o Corinthians tem jogado assim. 4, 3, 1, 2. Vamos ver o arranjo do Felipe Luiz e vamos ver se o Ramon Dias vai rearranjar o seu time para compensar a ofensividade do Flamengo. Tem um comentário aqui, ó, do Reginaldo Oliveira, falando que a Flapress é incrível, elogia um técnico com menos de 1 ano de experiência. Imagino se isso fosse em outro clube. Luísa, como é que tá o elogio da torcida para o Felipe Luiz? Como ele disse, menos tempo de experiência do que outros técnicos que estavam disponíveis no mercado, mas muito querido por parte da torcida, né? Eu acho que para a ideia do interino ali até o final do ano, a torcida curtiu muito, porque já era a solução até mais simples, né? Nesse caso, muito difícil você conseguir contratar alguém que vai aceitar pegar esse projeto na pressão que tá. E para conhecer ainda os jogadores, para conhecer, entender o elenco, entender como vai jogar agora, né? Nessa altura do campeonato. Então, acho que a torcida realmente apoia o fato do Felipe Luiz comandar até o final do ano. Só que a informação de ontem de que o comunicado estava errado e que ele vai até o final de 2025, eu vi que gerou mais preocupação em alguns torcedores também, né? Algumas pessoas que estavam comentando ontem sobre isso, porque ninguém sabe como vai ser, exatamente pela falta de experiência dele. Ninguém sabe como é que vai ser esse trabalho. Tem uma eleição no final do ano, eu acho que você acaba botando. Isso gerou questionamentos dos próprios conselheiros ali, de pessoas ligadas ali nos bastidores do dia a dia do Flamengo, né, na Gávea, mas questionando sobre isso, porque você bota esse contrato, enfim, essa escolha de treinador na mão do próximo presidente. Pode ser o Rodrigo Dunst, que é o candidato da situação e que participou naturalmente, estava lá ontem também no CT, mas pode ser outro candidato. E aí, o outro candidato, se ele quiser um outro treinador, considerando que o Tite podia nem ficar, né, mesmo que ele ficasse até o final do ano, muitos deles já tinham manifestado que não queriam o Tite para 2025. Mas eles teriam a possibilidade de escolher. Então, isso gerou alguns questionamentos dentro do Flamengo. A torcida também se dividiu um pouco mais depois que soube que é o contrato até 2025. Mas o fato de ser o Felipe Luiz, de ser um cara que a torcida gosta, né, que é um ídolo do Flamengo, acho que ameniza um pouco nesse sentido. Vamos ver como é que vai ser. Eu particularmente acho um movimento um pouco arriscado da diretoria botar ele até 2025 sem saber nem como é que vai ser até o final do ano, né? Não que ele vá fazer um péssimo trabalho, mas como interino, né, ali tampando esse buraco até o final do ano, seria uma oportunidade dele entrar. A justificativa da diretoria é que estão apostando nesse trabalho do Filipe Luiz, estão dando confiança a ele, e aí no começo do ano que vem ele já começa, né, a entender o elenco, desenhar o elenco, uma ideia parecida com o que eles tiveram com o Tite quando o Tite chegou no final do ano passado para já montar o elenco que ele queria ter para esse ano.
no final das contas não deu muito certo, né? O Flamengo contratou bastante, mas o resultado não veio, né? O desempenho também não veio o ano todo. Mas, enfim, essa é a justificativa da diretoria. Eu vejo a reação da torcida um pouco mais desconfiada com o fato disso se estender até o final do ano que vem. Como você vê isso, PVC? Eu acho que, assim, o Flamengo tem as histórias, vamos dizer, quatro histórias, talvez a Luísa me lembre mais uma, porque até eu não sei no outro dia. Carpegiani, Carlinhos, Andrade, Jaime de Almeida. Nos 4 casos, você começou como interino. Nos 4 casos começou como interino. O Carpegiani foi colocado de cara, assim, mas era um período de substituir o Dino Sani, tinha a reta final, tinha Libertadores para jogar, e ele foi ganhando e foi ficando. Mas ninguém falou que o contrato era até dezembro do ano seguinte. Por outro lado, eu continuo dizendo, o Felipe Luiz não vai dizer nunca a história de que ele aceitou na mesma hora, e ele falou na coletiva que já era uma convocação, ninguém diria não para o Flamengo, ele está muito confortável na posição que ele está. Ele estava reticente no primeiro momento, no final da tarde. Não dá para dizer porque se ele se sentia não pronto, ele está se sentindo pronto, mostrou que está se sentindo pronto ontem. Ou por uma questão muito básica. A informação que eu tenho é, na quinta-feira já tinha contato com ele. E ele estava reticente e a frase que veio de dentro do Flamengo foi: estava se tentando convencer o Felipe Luiz a aceitar. Uma razão para isso é que o cargo estava ocupado. Não é despreparo dele, não é falta de confiança dele, nada disso. A questão é, o cargo tem dono. Não vou ficar aqui discutindo agora se vai ter cargo ou se não vai ter cargo. Não tem dono. O Tite é o treinador. E por mais que a gente sabe que o Felipe Luiz pensa futebol de forma muito diferente do Tite, mas ele tem respeito pelo Tite. Isso não faltou da parte do Felipe Luiz. Da parte do Felipe Luiz não faltou respeito em nenhum momento. Ele estava no primeiro momento, pela informação que eu tenho, eu respeito a informação que qualquer pessoa tenha. A informação que eu tenho na sexta-feira, a informação que veio muito forte. Na quinta-feira chegou a informação confirmada na sexta-feira de manhã, a gente deu aqui no de primeira, que havia uma conversa com o Felipe Luiz e que o Felipe Luiz estava reticente. Mas por quê? Porque o cargo estava ocupado. Agora, eu acho, não tenho elemento para dizer, pode acontecer 1 milhão de coisas no Flamengo. Eu acho que o Felipe Luiz vai ser um sucesso. Só que o Flamengo tem que estar preparado para que ele não seja um sucesso de agora até dezembro. Porque não tem obrigação hoje de assumir no dia 2 de outubro e ser campeão no dia 20 de novembro. Ou no dia 8 de novembro. Pensando nesse prazo, né? PVC, aqui na nossa enquete, quem sai na frente na semi da Copa do Brasil, desculpa, continua 52% Flamengo e Atlético Mineiro, 19% apenas Corinthians e Vasco, e aí empatados com 14% Flamengo e Vasco, Corinthians e Atlético Mineiro. E aí, quem, na sua opinião, sai na frente hoje nos 2 jogos? E eu acho que o Flamengo sai na frente, e eu acho que o Galo sai na frente. O Galo tem essa... Óbvio, todos os times têm, né? Mas o Galo tá acreditando muito que tem condição de vencer as 2 Copas do Brasil e da Libertadores. Tem? Tem. Ele tem um jogo duríssimo contra o River Plate. Primeiro em Belo Horizonte, depois em Buenos Aires. Eu acho que tem um ponto do Milito que ele vai corrigir em relação ao que ele fez na Copa do Brasil. Que ele se classificou. Como o primeiro jogo da Copa do Brasil foi fora de casa, ele trabalhou muito mais a marcação individual do que a capacidade de afugentar o adversário. E hoje, contra o Vasco tem partido de ganhar o jogo em BH. Mas a impressão que eu tenho é de um jogo muito mais parecido com o que foi contra o Fluminense do que com o que foi contra o Fluminense Maracanã. Por quê? Porque em casa, o Atlético abre o Scarpa numa ponta, abre o Arana na outra e joga os 3 meias por dentro. Paulinho, os 3 atacantes por dentro. Paulinho, Hulk e Bernard, que hoje não deve jogar Igor Gomes. Então ele joga 5 homens na última linha do adversário e dificulta muito o marcar. Então eu acho que o Atlético
vai ter, por jogar as 2 partidas em casa, as primeiras, sempre parece melhor jogar fora de casa a primeira, mas eu acho que vai ser muito bom se o Atlético conseguir fazer esse tipo de jogo, porque ele faz 2-0 e dificulta a volta, tanto contra o Vasco quanto contra o River. Opa, tava mudo aqui. Tô cortando a grama aqui. Eu tô gritando e o meu filho tá dormindo assim como se não houvesse amanhã. Olha que beleza. Hoje foi perfeito. Luísa, obrigada pelas informações. Bom trabalho por aí. Até mais. Obrigada, Dom. Obrigada, PVC. Até a próxima. Obrigado, Luísa. Vocês podem continuar votando, mas pode mandar sua opinião aqui também no chat, que eu estou de olho. E não esquece de deixar o like, que ajuda muito de primeira. Ô, PVC, tem um comentário aqui para você, falando em chat. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Aqui, ó. Do Marcelo Gutierrez, perguntando: você já tentou queimar o Zubeldia hoje ou ainda não? Que fake news é essa, PVC? Porque eu sou testemunha aqui de que você não estava tentando queimar o Zubeldia, ou estava, e eu que não percebi nas entrelinhas. Não, a gente dá informação. Jornalista não tem ídolo. Jornalista tem informação. Meu ídolo é a informação certa. Então, e qualquer outra pessoa que tenha outra informação, não tem problema nenhum. A gente não está tratando nada de fritura do Zubeldia. O que a gente está tratando é da informação que vem de dentro do São Paulo. Que existe um incômodo e uma avaliação constante. O Zubeldia não vai ser demitido nesse ano. Ou quase impossível que seja. Mas o Zubeldia vai passar por um processo de entendimento de ser ou não ser parceiro para 2025, período em que ele tem contrato. Eu vou misturar dois fatores aqui, só para ler uma coisa que eu tinha uma tentação. Vou misturar 2 fatores, uma questão política do São Paulo e econômica, que é o fundo que vai ser aprovado hoje, será aprovado hoje até 5 da tarde. Só pegar aqui a mensagem que eu recebi numa conversa mais cedo com o Júlio Casares. Eu queria usar o termo arcabouço fiscal do São Paulo, mas a diretoria entende que não é correto, porque o arcabouço fiscal é fiscal, né? E no São Paulo não é um caso fiscal. O termo arcabouço fiscal não está correto por se tratar de uma fonte de renda do governo oriunda do fisco. Nesse caso, o arcabouço fiscal do governo Lula. No caso da reestruturação do São Paulo, é um teto de gastos, baseado nos balanços dos últimos anos. Vale ressaltar ainda que quanto mais crescer a receita, mais poderá ser investido. O São Paulo está aprovando um fundo de investimento com base no fundo Galápagos, e esse fundo vai obrigar o São Paulo a ter um limite de gasto. Então, vamos lá. O limite de gastos vai ser... O São Paulo vai arrecadar 240 milhões de reais para pagar sua dívida bancária. Não é a dívida total do São Paulo, que está em torno de 700 milhões, 600 milhões de reais. A dívida bancária do São Paulo hoje é 217 milhões de reais. O São Paulo vai arrecadar 240 milhões de reais, quitar a dívida bancária e ficar com uma dívida só com o fundo que ele está montando. Tá? Esse fundo vai obrigar o São Paulo a gastar com o futebol 350 milhões de reais ou 50% da receita. O que for menor. Ou seja, se o São Paulo tiver 1 bilhão de reais de receita, ele pode gastar 350 milhões. Ele pode gastar 500 milhões. Se ele tiver 700 milhões de reais, ele pode gastar no máximo 350 milhões de reais. Isso vai criar um teto de gasto. O que é que isso vai ser aprovado hoje até 5 da tarde? Será aprovado. Tá? A votação vai até 5 da tarde, mas a gente já pode confirmar. Está aprovado. Será aprovado. Ponto. O que isso tem a ver com o caso do Zubeldia nesse momento? O São Paulo entende que o elenco de 2025 está quase montado, até por esse teto de gastos. Então, se você vai ter um limite de custo, de gasto, você vai usar este elenco de hoje e acrescentar 2 ou 3 jogadores. Um velocista, por exemplo, do lado esquerdo, para ser reserva do Ferreirinha. O Ferreirinha não tem reserva. Isso exige uma compreensão e uma parceria entre direção
e comissão técnica. Há uma avaliação de quem acompanha os treinos de que alguns jogadores que estão treinando muito bem não têm sido tão utilizados. E entende-se que, por exemplo, o Zubeldia queria muito o Paulo Fernandes. Recebeu o Longo. O Longo não foi usado no jogo contra o Botafogo, por exemplo. Não entrou contra o Corinthians. A avaliação tem que ser do técnico. Claro que sim. O Marcos Antônio, que é um jogador de controle do meio-campo. Quando faltou controle no meio-campo contra o Corinthians, o Marcos Antônio não entrou. Não sou eu que estou dizendo isso. Essa é uma avaliação constante dentro da Barra Funda, do CT da Barra Funda. Essa é a informação com a qual eu trabalho. Repito, estou até ficando repetitivo mesmo. Quem tiver uma informação diferente, nenhum problema. O que está acontecendo hoje? O Zubeldia é o técnico do São Paulo e seguirá sendo o técnico do São Paulo. Como em qualquer clube, quando acabar o Campeonato Brasileiro, São Paulo vai fazer uma avaliação e vai entender se o Zubeldia tem que continuar em 2025 ou se tem que ter outro caminho. O próprio Zubeldia vai fazer a mesma avaliação. Se ele tiver uma proposta de algum lugar, ele vai avaliar se o melhor caminho para ele é ir para uma seleção, é ir para o Boca Juniors, ou é permanecer no São Paulo. Essa avaliação ela é bilateral. Não é um processo de fritura, é um processo de avaliação constante. Isto está acontecendo. É a informação que eu tenho. Se alguém tem uma informação diferente, claro, basta trabalhar com a sua informação. Não tem problema nenhum. Qual